Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nessa segunda-feira, dia 21 de novembro, da 34ª semana do Tempo Comum. Essa é a última semana do ano cristão, do ano litúrgico, da liturgia da Igreja. Termina essa semana, no domingo que vem começa o novo ano cristão. É o ano A, onde aos domingos vamos ler o Evangelho de Mateus. Que beleza! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Deus nos sustentou, Deus nos abençoou, Deus nos deu toda a graça e sorte de bênção. Amém? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus, Herodi, Davi, Tereza Pereira. Quem mais está com a gente hoje? Paulo César Muniz tem Hermes. Quem mais? Olha aí que bênção. Alice Albuquerque, Lúcia Polar, Tereza Pereira, Lígia Souza. Que bênção estarmos juntos essa manhã abençoada, né? Que bênção. Tenha um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está ao vivo. Lembrando que a partir de dezembro, o Evangelho do Dia, Angelita Carvalho, será no YouTube, amém? A partir de dezembro, o Evangelho do Dia será gravado direto ao vivo pelo YouTube, amém? Nancy de Oliveira, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho do Dia, 21 de novembro, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Luciana Salarini, nossa irmã Lohane, olha que benção. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela bênção da tua salvação, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor e pelas tuas graças sobre a nossa vida. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esteja, Senhor, falando conosco, nos dando um dia cheio da tua bênção, da tua graça e da tua unção. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Davi Menezes, deixa eu colocar aqui o microfonezinho, né, que eu esqueci. Querida Gá, Renata Roque, Dona Nini, olha que beleza. Bom estarmos juntos, Jane Maria Gonçalves, Agar Lacerda, bênção do Senhor, glória a Deus. Deixa eu colocar o meu microfonezinho aqui para ficar tudo perfeito. Pronto. Maravilha, glória a Deus. Querida Lu, Reverendo Nadir Carvalho, Eni Henrique, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pastor Paulo Franco, olha aí que beleza, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Paulo Franco daqui a pouco vai estar aqui do meu lado, ele está se preparando, não é? Claudinha, Marisa está te esperando na igreja, Claudinha. Olha que benção, Adriano Cias Lopes, que coisa boa estarmos juntos. Querido Rômulo, Cíntia Letícia, paz do Senhor. Muito bom. Cadê você, Pastor Paulo? Ah, ele está chegando aqui, ó. Com as mãos. Hoje você vai começar a falar essa poesia aqui, olha. Tem que aproveitar o Pastor Paulo, que ele está indo embora quarta-feira, né? Então só tem hoje, amanhã e depois. Olha aí o irmão Gessé, Carmen. Fala aí, pastor, com as mãos. Na verdade, esse poema, ele fala profundamente no meu coração, né? Que, na verdade, com as mãos, nós pegamos diversas coisas, lidamos no celular, adoçamos o café com uma colherzinha. Veja como as nossas Comemos mãos... um biscoito. Exatamente. Veja como as nossas mãos, elas têm muitas funções. Atenta para o detalhe, mas o coração não.
O coração ele só tem uma função. O coração, ele foi feito para amar. Amar. Na doença, Ou na dor. ou mesmo na alegria, nunca se esqueçam que dentro de vocês há um coração que só é feliz se amar. E tem muitos jovens, adolescentes, até idosos mesmo, que falam assim, o que é o amor? Tem alguém, até reverendo Edson Cortázio Sardinha, que nem acreditam que existe amor. E fala, como, cadê o amor? É abstrato, mas vai lá um poema para você. Uns dizem que o amor não existe. Outros dizem que é uma coisinha que parte de dentro da gente, que a gente não sabe explicar e nem exprimir. Mas eu vou dizer para você o que é o amor. O amor ele tem nome, tem endereço, tem formas, tem características, ele é palpável, muitas vezes tem celular, tem telefone. Sabe por quê? Quando se fala em amar, em amor, e que nós estamos amando de verdade, o nosso pensamento logo é levado a alguém que tem tudo isso que eu falei. E quando você pensa assim, mas eu não sou amada por ninguém, eu não tenho. Aí você vai lá para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E reverendo, dentro do vocabulário da língua mundial, o escritor ou os escritores, eles tentaram procurar uma palavra que pudesse transmitir o amor de Deus. Então eles disseram, o amor de Deus é do tamanho daquelas montanhas, dessa linda cidade. Mas eles falaram, mas é muito pequeno ainda. Aí o outro, porque o amor é do tamanho de Jerusalém, mas é muito pequeno. Porque o amor de Deus é do tamanho de São Paulo, é pequeno. Aí, porque o amor de Deus é do tamanho do mundo, mas ainda era pequeno. Dentro do vocabulário da língua mundial, não encontraram uma palavra que pudesse transcrever o amor de Deus por nós. Então foi colocado lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, uma maneira que não dá para explicar. Indescritível. Indescritível. Então, meu querido, minha querida, ame de verdade. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreiras para conter as suas chamas. Que Deus te abençoe. Muito bom, glória a Deus. Que bênção, Suzy, lá nos Estados Unidos, o Fausto, Francine Giordani, agora está lá em Mato Grosso. Estamos todos juntos nesse Evangelho do Dia. Vamos ao nosso Evangelho do Dia? Só mais uma coisa. Amor é liberdade total, escravidão espontânea. Olha aí. Vamos ao nosso Evangelho do Dia, então? Amém. Depois de ouvir falar tanto de amor. Não é, Jane? Muito bom. Evangelho do Dia. O Evangelho do dia de hoje, Lucas 21, do 1 ao 4, diz assim. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar-lhe 2 pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua bênção, nesse evangelho de hoje.
O evangelho que tem como tema a oferta da viúva pobre. Deus eterno, estamos terminando o ano cristão. Essa é a última semana do nosso ano cristão. A semana comum 34. A partir do domingo que vem, começamos um novo ano cristão, um novo calendário. Senhor, e queremos, ó Deus, celebrar, Pai. Celebrar o Advento, o Natal, a Epifania, o batismo do Senhor, a Quaresma, a Semana Santa, a Páscoa, o Pentecostes. Que o nosso ano seja cristocêntrico. Agora, Deus, fala conosco, ó Deus, nesse santo evangelho. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, que coisa linda, nós estamos aqui na última semana de Cristo na Terra, já na Semana Santa, né? Nesse Evangelho de Lucas 21, de 1 a 4. E na semana, Pastor Paulo, que Jesus entra em Jerusalém, tem dias que ele dorme no Monte das Oliveiras, tem dia que ele dorme na casa de Lázaro, Marta e Maria, que é em Betânia, fica pertinho, não é? Mas todos os dias ele estava no templo ensinando. E nesse dia ele vai ensinar a partir da oferta de uma mulher pobre. Olha que coisa, pastor, não é? E eu gostaria de hoje, de uma forma assim, muito especial, pedir para o pastor compartilhar com a gente esse evangelho. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Comenta para a gente só esse versículo. 1. Amados, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos tomadores de conta. Eu vou dar um exemplo aqui, um testemunho, para você entender melhor aquele que foi colocar a oferta lá, o rico. E eram vários ricos, né? Viu que lançavam seu dinheiro na caixa de oferta, muito ricos. Na caixa de oferta. Certa feita, uma empresa que eu trabalhei, ela protestou um título indevidamente de uma pessoa que já tinha pago o título e foi protestado. E eu saí lá de São Paulo, fui para a cidade de Irituia, no Pará. E aquele homem íntegro, muito nervoso, ele abriu uma gaveta, colocava a mão num revólver. Aí eu fui conversando com ele, saiu um nó aqui da garganta dele, ele começou a chorar, porque ele não se conformava de ser protestado um título que já havia pago. Aí ele foi mostrar o que ele tinha, mas muito simples. E observando, eu falei, acho que isso não é dele, não. Nascia na época 10 bezerros todo dia. Ele tinha exportação de pimenta do reino, tinha plantação de juta, que tira aquelas árvores fininhas que ficam no igarapé para fazer corda, né? Eu fiquei impressionado com a simplicidade dele e ele disse, eu falei, mas tudo isso é do Senhor? Sendo tudo dele, ele disse, isso não é meu não, Senhor. Eu sou tomador de conta durante os dias de vida que eu viver. Aquilo foi uma lição tão grande. Eu fico pensando agora nesse homem rico. Vários homens, né, ricos que lançavam seu dinheiro. Eles lançavam dinheiro, mas eu tenho certeza que eles não lançavam tudo. É o que sobrava. É o que sobrava, porque eles não tinham confiança absoluta que Deus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Mas aquela mulher tão simples,
ela deu tudo quanto tinha. Então, meu querido, eu fiquei impressionado com essa palavra. Isso não é meu, não, senhor. Eu sou tomador de conta. Então, meu querido, como Deus é o dono do ouro e da prata, um dia ele vai pedir conta. O que você fez com o dinheiro do dono do dinheiro? Então, seja liberal. Eu conheci uma pessoa que ela dava 90% do que ganhava e ficava só com 10%. E nunca faltou nada. E você tem que saber que nós só devolvemos aquilo que é de Deus. Então aquela viúva, que confiança tremenda, né? Ela deu tudo quanto tinha. E olha o contexto do versículo 2, que Jesus então estava observando, versículo 1, e viu os ricos que lançavam dinheiro na caixa e viu também certa viúva pobre. Então Jesus, ele sentava próximo ao gasofilácio, né? É interessante que nesse contexto aqui, o momento da oferta, do dízimo, era um momento especial. Eu conheci um ministério de uma igreja que ela na hora do culto não tinha esse momento de oferta. Quem quisesse ofertar, ofertava depois em qualquer outro horário. Mas Jesus não, Jesus ele tem esse momento como um momento muito sagrado. Tanto é que o Antigo Testamento fala muito sobre isso. E o Novo Testamento mostra Jesus. Jesus, o templo, gente, quando a gente estuda a geografia e história do Novo Testamento, o templo que Jesus está chama-se Templo de Herodes. Rodrigo Sardinha Hermes está com a gente. E esse templo era um templo gigante. Então Jesus poderia sentar em qualquer lugar. Qualquer lugar ele podia sentar. Ele sentou justamente no local dos ofertórios, onde as mulheres podiam estar. E ali, Jesus sentado, ele observava, não é? Ele observa também o momento da minha oferta, do meu desprendimento, da minha vida. E ele viu uma certa viúva. Então você tem uma mulher e você tem uma mulher viúva. E o Evangelho diz que era uma viúva pobre, Rômulo. Olha aí, pobre, não é? Viu a mulher pobre lançar-lhe 2 pequenas moedas. Então tem 2 detalhes aqui. Por ser uma viúva pobre, ela não precisava fazer nada. Mas ela sentiu o desejo de dar, de ofertar ao Senhor. E outro detalhe, como ela tinha 2 pequenas moedas, ela poderia dar um e ficar com outra. Mas ela foi, no seu desprendimento, na sua adoração, deu as 2 últimas moedas dela. E o mais interessante disso tudo é que o Senhor Jesus está vendo, e se fosse na nossa ética política, o politicamente correto, né, vivendo na modernidade, falaria assim, não, aqueles ricos podem dar, porque eles têm dinheiro, estão dando, está sobrando. A senhora não, a senhora é muito pobre, não vai dar nada. Pelo contrário, a senhora vai lá e pegar para a senhora. Não é? Jesus poderia impedir essa mulher de fazer esse sacrifício de louvor, usando argumento sociológico, religioso, argumento na área da piedade, da misericórdia. Não vai dar a sua última oferta. Não vai dar. Não é? Olha que coisa interessante, Rafael. Eu lembro até hoje, eu estava no meu gabinete, chegou uma senhora muito pobre, numa das igrejas que eu pastorei também algumas igrejas, e ela tinha assim 2 barraquinhos, ela vendeu um barraquinho, e ela falou assim, pastor, eu quero investir esse dinheiro aqui em missões. O senhor pode me dar o nome e o endereço de um missionário? Eu lembro que na época eu peguei 2 missionários lá do norte do Brasil, 2 mulheres, inclusive, missionárias, dei para ela direitinho a conta bancária. Ela foi no banco e fez o depósito do barraquinho que ela tinha vendido. Não é?
Se fosse Jesus Cristo, e o Senhor Jesus fez isso, Jesus deixou essa mulher pobre, que não precisava dar oferta, permitiu que ela tivesse o privilégio de dar uma oferta. Ela poderia reter uma moeda e dar outra. Ela deu as duas, e Jesus permite que ela dê as duas. Não é interessante isso, pastor? Pastor, o pastor Edson Duas pequenas moedas. Fica impressionado quando não é dentro da hermenêutica nem da exegese, mas uma revelação do moço rico. E o pastor gostou dessa revelação, que tem pastores também que falam contra a riqueza. Não. E a Bíblia diz que um moço muito rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus pede o currículo dele e começa a ler o currículo dele. Bom filho, ótima pessoa, cumpridor dos mandamentos. Nossa, que currículo! Até diz lá, mancebo de qualidade. Aí Jesus diz a ele: só falta uma coisa. Poxa, uma coisa só? Pode falar, mestre. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Tenho certeza que o semblante dele caiu. Ele ficou até angustiado, perplexo, desanimado, decepcionado com tudo e com todos, vira as costas e vai embora. Aí muitos pegam isso e falam contra a riqueza. Mas admitamos que esse moço rico, riquíssimo, arquimilionário, fosse o jovem, há anos passados, né? O reverendo Edson Sardinha. E Jesus olha para ele, pega o currículo dele e dá nota 10 pelo currículo. Aí diz: meu jovem Edson Sardinha, só falta uma coisa. Se ele jogasse futebol, ele falou uma coisa só, é seu tiro de letra. Qual é, Jesus? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O Edson, aquele jovem, pois não, mestre. Toma aqui uma procuração minha para você vender minhas propriedades, meus gados. Entregou tudo, reverendo, entreguei. Como o Barnabé fez, né? E aqueles dólares que você tem escondido? Esqueci, mestre. Entregou tudo? Entreguei. Não. O óculos, a aliança, a camisa, a calça. Mestre, eu não tiro as orbas porque eu te respeito. Se aquele moço rico fizesse o que o Edson, jovem Sardinha, faria, Jesus olharia para ele e falou: garoto, você acha que eu preciso dessas porcarias suas? Eu sou o dono do ouro e o dono da prata. Eu vou triplicar os seus bens, viu? Eu só queria saber aonde é que está o teu coração. Esses ricos aqui do Evangelho do dia, eles são ricos generosos, não é, Claudinha? São ricos generosos porque eles estão doando, estão lançando seu dinheiro nas ofertas. Então eles são ricos, generosos, ricos, não é, judeus praticantes, ricos que amam as coisas de Deus também. Mas essa mulher, ela não tinha condição financeira de fazer a oferta. Mas ela faz. E Jesus permite que ela faz. Não é? E é tão interessante que quando Jesus viu isso, olha, Jesus está vendo, né? A Bíblia diz no versículo 3 que Jesus disse: em verdade te digo que esta viúva deu mais do que todos. A oferta que ela deu foi uma oferta maior do que tudo e do que todos. Não é? Por que isso?
Porque o Senhor, ele não vê o valor da oferta. Ele vê o valor do sacrifício de louvor. É muito interessante que o Novo Testamento fala do sacrifício de Jesus, que é o sacrifício para nos redimir os pecados, o sacrifício que nos compra a nossa salvação, é o sacrifício que Jesus fez. Mas em todo o tempo a Bíblia fala de sacrifício de louvor, não é? Quando você caminha a segunda milha para a glória de Deus, quando você faz o teu algo a mais para a glória de Deus, quando você se sacrifica em louvor para a glória de Deus, não é? Essa mulher, financeiramente falando, as 2 moedinhas não tinham nenhum valor. Existem vários estudos mostrando a quantidade que significava isso. Bem dizer nada, daria também para comprar um pão francês se fosse hoje, não é? Os ricos depositaram muito mais. Mas Jesus vê o tamanho do sacrifício de louvor e de adoração. Tem pessoas que sempre fazem essa caminhada da segunda milha. E eu poderia agora destacar várias pessoas aqui no Friburgo mesmo. Várias e várias pessoas que eu tenho visto dando a segunda milha, não tendo condições, mas trabalhando, tendo dificuldade, mas indo à casa do Senhor, estando com o nenenzinho doente, mas indo à casa do Senhor louvar a Deus. É interessante isso, né? Nada contra a pessoa ter todo o zelo pela sua vida, pela sua economia, pela sua existência. Mas existem pessoas na qualidade dessa viúva. E o Senhor Jesus diz, olha, em verdade te digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Deu mais do que todos. Não é? Aí Jesus explica, o que seria esse mais do que todos? O Senhor Jesus vai explicar, olha só. Porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Tá vendo? Eles deram aquilo que lhes sobrava. Olha só, pastor. Esta, porém, da sua pobreza. O que ela tinha na sua pobreza? 2 moedas. Da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Não é? Ela teve necessidades, ela passou fome, ela adoeceu por isso. Amados irmãos e irmãs, o texto nada fala, mas Provérbios 3, 9 e 10 manda você honrar o Senhor com seus bens. E o versículo 10 profetiza que os seus celeiros transbordarão. Não é? Quando você confia no Senhor, o Senhor te sustenta. Você não vai passar necessidade, você não vai ter uma vida infeliz. Pelo contrário, tudo que você faz para Deus, é Deus que te abençoa. Quando você dá uma caridade, uma oferta para o pobre, quando você investe em missões, não é? Tudo que você faz para Deus e para o pobre, Jesus até fala, né? Aquele que dá ao pobre, a palavra de Deus diz, empresta para Deus, não é? Então essa mulher, nessa fé espetacular, Jesus diz que os ricos deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Essa da sua pobreza, porque era uma mulher extremamente pobre, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse versículo, Tereza Pereira, Rafaela, Adriano Cias, acaba sendo um versículo desconcertante, né? Poxa, mas a mulher era pobre, por que Jesus permitiu que ela fizesse isso? Ela ia ficar mais pobre? Ela ia passar mais necessidade? Não. Nada o texto diz por quê? Porque Deus supre nossas necessidades. Os discípulos, quando foram seguir Jesus, eles tiveram que abrir mão dos seus empregos, dos seus afazeres. E isso causa ansiedade. Até porque vários deles tinham família. O apóstolo Pedro é casado,
não é? Tinha família, provavelmente tinha filhos, era normal, não é? Mas Jesus diz assim, olha os pássaros do céu, olha os lírios do campo, não é? O Senhor sustenta, o Senhor veste, o Senhor também veste a nossa vida. Nessa vida dessa mulher, cumpre-se a palavra que diz, pastor, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está chegando o final do mês, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao dízimo na igreja que você congrega, não é, pastor? Seja fiel ao Senhor nas suas ofertas para missões. Não tenha medo nenhum. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Talvez hoje mesmo você foi ver alguma coisa que você necessita no celular, ou no Mercado Livre, no Amazon, sei lá, uma companhia aérea. Você disse assim, puxa vida, esse ano eu não vou ter condições, né? Vai ficar muito difícil para mim fazer essa viagem, fazer esse trabalho, comprar isso, pintar minha casa, vai ser difícil, estou vendo aqui, eu não vou ter condição, né? Mas busca Deus em primeiro lugar. Deus, ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades, porque a maior bênção você já tem, que é Jesus. Você tem a salvação, você tem a vida eterna, você tem a vida da ressurreição, você está se preparando para morar no céu. E o maior tesouro ele já tem, que é Jesus Cristo, não é? Na adolescência a gente fazia culto na praça, e um culto muito bonito, a gente cantava assim, um hino que dizia assim, achei um tesouro pendurado na cruz, querem saber seu nome? Seu nome é Jesus. Seu nome Jesus é o nome mais lindo que trago no meu coração, não é? Então, Deus vai suprir sua necessidade. Talvez você está profundamente ansioso, porque você queria fazer alguma coisa e você viu que não vai dar, não é? Ficou tudo difícil para você. Mas não deixe de ser fiel. Seja fiel no teu dízimo, na sua oferta. Seja fiel na frequência à sua igreja. Seja fiel. Deus vai suprir tudo. O que essa mulher estava fazendo? Estava aparecendo? Não. Ela queria se aparecer. Olha aqui minhas 2 moedas. Não. Apenas ela queria ser fiel ao Senhor. Não é? A fidelidade para essa mulher aqui não era algo extraordinário. Oh, esse mês você deu o dízimo, hein? Não. Para ela era algo ordinário, né? Você também é assim, eu tenho certeza, irmãos. Você é fiel no ordinário, é comum. É comum ser fiel. É comum separar o que é de Deus. É comum trabalhar na obra do Senhor. É comum fazer a vontade de Deus. Não é? É comum. Não é? Por exemplo, ontem tivemos um culto lindo. Tivemos uma escola dominical maravilhosa. Tivemos as mulheres trabalhando no almoço. Tivemos o almoço com os moradores de rua. Tivemos o culto do Cristo Rei do Universo. Viemos correndo para casa, descansamos um pouquinho, voltamos para a igreja, tivemos um grande culto. E hoje de manhã, algumas mulheres já foram lá para a igreja trabalhar, para fazer o enfeite de Natal para o dia de ação de graça, que é quinta-feira. Então isso é natural, não é natural. O Senhor está te sustentando. O Senhor vai sustentar a tua empresa, o teu trabalho. O Senhor vai sustentar aquilo que você coloca as mãos. A Bíblia diz sobre Isaac, que Isaac naquele ano ele semeou e colheu 100 por 1. Eu tenho orado a Deus que esse ano 2023 seja o ano que você vai semear e vai colher 100 por 1. Vai ser o ano que nossa igreja vai semear e vai colher 100 por 1. Agora, para você colher 100 por 1, é necessário que você faça a semeadura espiritual, da oração, do jejum, do seu dízimo e oferta. Sim, pastor. Pastor, eu estive pensando, vamos fazer um culto específico de prosperidade, né? Aí eu chego e falo, irmãos, vamos falar sobre prosperidade. Me faz um sinal aí sobre prosperidade. Aí todo mundo fez assim, olha aqui, ó.
Aí eu falei, então vamos lá, repitam comigo. Eu errei. Repitam comigo. Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu recebo a bênção da prosperidade espiritual. Em segundo lugar, eu recebo a bênção da prosperidade na minha saúde. Em terceiro lugar, eu recebo a bênção da prosperidade financeira. Porque se você recebe essa em primeiro lugar e não tem comunhão com Deus e não tem saúde, não é próspero. você não vai. Não é próspero. Não vai. E outra coisa, assim, é muito importante. Vamos fazer um teatro aqui. Pergunte se eu gostaria de ser muito rico. Você gostaria de ser muito rico? Eu, é claro, arquimilionário. Para quê, pastor Paulo? Para quê? Vou escolher os empresários mercenários que só pensam em dinheiro e eu vou lá na empresa dele. E faz de conta que é o pastor Edson aqui. Eu sou um empresário mercenário. Riquíssimo. Aí eu chego e falo, vim aqui falar de Jesus. Fala, por favor, estou trabalhando. Eu estou trabalhando aqui, para que falar de Jesus? E se eu não vou atrás desse? Isso não fala atrás dele. Quem vai me trazer? Eu olho com aquele sorriso, né? Eu falo, o senhor gosta de dinheiro, né? Quanto é que o senhor fatura por dia? 200 mil reais por dia. Eu falo, vou lhe dar aqui 400 mil reais, manda receber, mas o senhor vai ficar aqui me ouvindo. Então, o dinheiro que queremos e que precisamos é para investir no reino de Deus. Porque tem pessoas, não, eu estou bem assim mesmo, eu não quero dinheiro. Não, irmão, você tem que querer. Mas por que você quer ser arquimilionário? Para ganância? Eu quero ser arquimilionário e chegar logo em Novo Friburgo, comprar todos os bares da cidade e encher de Bíblias. Meu gatinho. E distribuir de graça. Eu quero ser arquimilionário e chegar na fonte das drogas lá e comprar tudo, pagar e mandar destruir e falar de evangelho. Então também não seja aquele, não, eu estou bem assim, não. Queira ser rico, devolva o seu dízimo para prosperar, para poder investir no reino de Deus. Vocês estão entendendo? Se aquele moço rico falasse, toma aqui tudo, Jesus falaria, eu sou o dono do ouro e da prata, quero triplicar os seus bens para você investir no reino de Deus, para poder saquear o inferno e poder povoar o céu. Você vê a santidade do Barnabé, né, que ele escuta os apóstolos pregarem, e ele toma uma decisão de ser missionário. Tanto é que ele foi um dos maiores missionários do Novo Testamento. É ele que consolida Paulo, ele que consolida a igreja de Antioquia, ele que consolida o evangelista Marcos, né? Ele está sempre consolidando. Mas ele era muito rico e ele pegou tudo que ele tinha, fazendas, tudo vendeu, deu e foi para missões, né? Então, para cada um, Deus tem um projeto especial. Então, seja como essa viúva, Pastor, adoradora. Não posso deixar de falar. Sim. O segredo da felicidade. O que é o segredo da felicidade? É você aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tendo tudo, como se nós não tivéssemos nada. Não tendo nada, como se nós tivéssemos tudo. Que a paz real, verdadeira, contínua, perpétua, inabalável, inacabável, ela não depende de coisas, ela vem de dentro para fora. Mas aí, então estou bem assim? Não, mas eu quero mais para poder investir no reino de Deus. Porque a Bíblia diz, se nós dependêssemos só desta vida dos homens, nós seríamos os mais miseráveis. E outro detalhe importante, você é membro
da igreja, um exemplo metodista aqui na Nova Friburgo. Aí o pastor olha lá e fala, mas o irmão Joaquim não tem devolvido o dízimo ao Senhor? Aí eu falo, eu tenho devolvido o dízimo. Fala, mas não está aqui na relação. Não, é que eu dei ali. Aí eu falo, você almoça num restaurante e paga no outro? Você tem que devolver onde você está sendo alimentado, onde você congrega. E a oferta? A oferta é voluntária em qualquer lugar. E tire a cascavel do bolso, irmão, por favor. Vamos investir na obra. Tendo tudo, como se nós não tivéssemos nada. E não tendo nada, como se nós tivéssemos tudo. Muito bom. Quem está pregando aqui é um pastor de 82 anos que serve o Senhor desde bebezinho, né? O testemunho dele é muito lindo. A Nilda Amorim lá de Manaus. Pastora Nilda, varoa valorosa. De bicicleta. Eu pedalando, ela no bagageiro da bicicleta, a gente ia fazer visita lá nos campos missionários. Presidente Médici. Exatamente. Então, amados, olha que coisa linda, né, pastor? A gente confiar. Então, o pastor Paulo, eu lembro da minha adolescência, gente, que eu estava assistindo um culto e um pastor estava pregando sobre a igreja dele e contra as outras igrejas. Ele foi tecendo comentário negativo sobre todas as igrejas. E tem gente que é assim, né? Para se manter bem, ele tem que desconstruir o outro, né? Então, por exemplo, para falar bem dos evangélicos, eu tenho que falar mal dos católicos. Para falar bem dos crentes, eu tenho que falar mal de pessoas de outras religiões. Isso está errado. Mas essa pessoa pregando, ele falava várias coisas, e ele dizia sobre os metodistas. Falou, os metodistas, eles só pensam em ação social. Esse é o erro deles. E o pastor Paulo, ele é crente em Jesus, por quê? Porque ele veio de uma família muito grande, de pessoas muito pobres. Eles moravam numa cocheira de cavalo. E uma igreja metodista perto da cocheira onde ele morava com o pai, a mãe, né, dava cesta básica. Então o pai dele era bebezinho, o pai dele ia lá receber a cesta básica da igreja metodista e se converteu. Convertendo, ele criou todos os filhos no caminho do Senhor. Hoje, a família do pastor Paulo é toda próspera, né? O irmão dele, diretor da Empresa da Fé, o outro, um grande empresário americano, a outra, diretora da maior escola bilíngue cristã do Brasil e do mundo, né? Qual o nome dela? Marta. Está aposentada já. Está aposentada. Então você vê como Deus fez. Tudo começou porque uma igreja, pode ser qualquer igreja, começou a abençoar com uma cesta básica uma família pobre que morava numa cocheira. E moramos 8 anos em um porão também. E depois 8 anos num porão. Então, através dessa cesta básica, essa família se converteu, todos os filhos cresceram no Evangelho, todos servem ao Senhor, né, pastor? Tem alguém desviado? Não? Não. Todos servem ao Senhor. Pastor Paulo hoje tem uma família com filhos e filhas que servem ao Senhor. Na Zuleika, a gente trabalhou aqui, está na glória de Deus agora, Zuleika. Todos abençoados, porque alguém fez o gesto de dar uma cesta básica, né? Então, amados, são pequenos gestos que salvam o mundo inteiro, né? Talvez a pessoa não seja arquimilionário para comprar a boca de fumo, comprar o iate, né, pastor? Mas tem a condição de dar um alimento. E aí, não é como aconteceu com o pastor Paulinho, o Senhor vai salvar pessoas, salvar vidas, né? Então essa mulher, a pergunta que eu faço é a seguinte, pastor Paulo, essas 2 moedas fez diferença na vida da mulher que deu? Fez. Com certeza fez, que Jesus elogia.
Essas 2 moedinhas fez diferença no templo? Fez também, não é? Apesar de serem 2 moedinhas que valeriam um pão francês, fez diferença. Então permaneça fiel ao Senhor. A tua fidelidade, a tua obediência levará você aonde até a fé não consegue levar. Vai muito além. Precisamos fugir do caminho da violência, correr do caminho da indiferença e parar no caminho da solidariedade. Isso é o bom samaritano. Muito bom. Vamos então, depois dessa conversa no Evangelho. Hoje não foi o Evangelho do dia, foi conversa no Evangelho, hein? Muito bom. Vamos então orar, terminando. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse Evangelho lindo, por essa conversa gostosa nesse Evangelho. Pai, muito obrigado pelo testemunho da vida do pastor Paulo, que foi a sua família toda alcançada, porque uma igreja resolveu dar uma cesta básica. Senhor amado, que bênção é isso, Senhor. Como o Senhor continue salvando vidas, prosperando e abençoando. Pai amado, queremos viver esse Evangelho. É melhor dar do que receber. O Senhor é aquele que provê e que prospera. O Senhor está abrindo portas e recursos financeiros. O Senhor está mudando corações e caráter. O Senhor está mudando vida e compromissos. Pai, muito obrigado pelo teu amor. A maior riqueza do mundo é Jesus Cristo. Abençoa os empresários. Abençoa, Senhor amado, as empresas. Haja muita prosperidade. Que no Brasil haja crescimento econômico e distribuição de rendas. Pai, que nós sejamos muito prósperos por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, queridos irmãos e irmãs. Glória a Deus, Nilda. Vamos então pedir o pastor Paulo para orar agora pela sua família, pelos enfermos, as pessoas lindas que estão aqui, olha, não é? Um beijo na Moisete, Ivete, Luzia, no Davi, né, na Marina, e todas as pessoas que nos acompanham. Madalena, lá no Rio. Um beijo, Madalena. E olha a Nilda, linda Nilda, né? A Suzy lá nos Estados Unidos, a Agar Lacerda. Deus abençoe. Coloca agora aí um pedido de oração que o pastor Paulo vai orar pela sua família. Coloca nomes, coloca situações, coloca problemas, né? Raquel vai fazer um novo exame, orar pela família do Alex, a Nancy de Oliveira, o Ivan. Amém? Ora o Senhor, pastor. Pai, nós te damos graças, porque não cansamos de repetir aquilo que Jesus falou. Jesus disse: Pai, eu sei que sempre me ouve. Olha aí, Pai. E é escudado, ó Deus, nesta palavra. E é no nome daquele que o Senhor sempre ouve ele. E que ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está presente conosco. E o Senhor é onipotente que pode fazer todas as coisas. E Pai, o Senhor sabe quais são as nossas necessidades. E não precisamos também falar nome por nome, porque Isaías 49:16, repetindo, declara o Senhor: eis que tenho gravado o teu nome nas palmas das minhas mãos. E os teus muros estão continuamente na minha frente, assim diz o Senhor. E queremos te pedir agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor verifique o nome dessas pessoas que estão gravados nas palmas das tuas mãos. E dá uma olhadinha nos montes que estão na frente delas. Pode ser um monte de enfermidade, de ansiedade, de miséria, procurando emprego. Qual é a montanha? Coloque essa montanha agora na presença de Deus.
E você poderá até dizer, Senhor, eu acredito, eu confio no Senhor, mas a montanha está aí na minha frente. E o Senhor manda te dizer, qual é a montanha? E você pode abrir o coração agora e derramar para Ele a montanha. Aí você abre os olhos, a montanha continua na sua frente. E você vai reivindicar e falar, Senhor, eu creio, meu nome está nas palmas das tuas mãos, o Senhor sabe da montanha, mas a montanha está aí na minha frente ainda. Aí o Senhor manda te dizer, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, e nem chegou no teu coração, você poderia fazer assim, são as coisas boas que Deus tem reservado para você e para nós, que estão atrás da montanha, que ainda nós não estamos enxergando. Descansa no Senhor e espera nele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda enfermidade e todo espírito de enfermidade, porque a tua palavra declara, e ela é imutável, que Jesus tomou e ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Nós abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que nesse exato momento estão pedindo oração e precisando de um socorro. Muito obrigado, papai, que nós sabemos que o Senhor ouve tudo aquilo que Jesus pede. E é no nome dele que nós estamos te pedindo e agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, sim, papai, e a comunhão do Espírito Santo, sim, pai, sim, seja com cada irmão e irmã, obrigado, agora e para sempre. Amém. Amém. Tem uma segunda-feira abençoada. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos no Evangelho do Dia, 8 horas da manhã. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Deus abençoe, queridos. A paz, amado.